Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica. Hoje vamos dar continuidade ao estudo dos problemas de movimento de uma partícula ao longo de uma superfície curva. No vídeo passado, nós estudamos o movimento de uma partícula numa superfície de uma cúpula circular, tá certo? Calculamos diversas quantidades e agora nós vamos estudar o movimento de uma partícula em uma superfície circular também, porém côncava, pessoal, tá certo? Muito bem, vamos formular o nosso problema aqui na lousa, então. Então imaginem uma superfície circular, tá certo? Semicircular, côncava, tá certo? De raio R. Então eu vou considerar uma partícula que é abandonada desta posição, digamos, a partir do repouso, tá certo? E, bom, vamos colocar aqui o centro, vamos marcar o centro dessa superfície, tá certo? E essa distância aqui, então, é o raio R, tá? E vamos determinar aqui a vertical. E o ângulo que o vetor posição da partícula faz com a vertical, nós vamos chamar de θ0, que é a posição angular inicial da qual a partícula é abandonada, tá certo? Inicialmente nós vamos desprezar o atrito, tá ok, pessoal? Então aqui é sem atrito. Depois nós vamos, no segundo momento, considerar a força de atrito. Muito bem, então essa partícula ela vai ficar oscilando, tá certo? Em torno da posição de equilíbrio, que é o ponto mais baixo dessa superfície. Ela vai ficar oscilando e nós, num primeiro momento, queremos determinar o período das oscilações, tá certo? Qual é o período da oscilação dessa partícula, tá ok? Num tempo posterior, a partícula terá se deslocado e, digamos que num instante de tempo t, a posição angular dela é θ, tá ok? Essa distância aqui também é r. Então nós queremos descobrir qual é o tempo gasto para uma oscilação, isto é, qual é o período dessas oscilações, tá ok? Muito bem. No primeiro momento, pessoal, então, primeiramente nós vamos, para responder essa pergunta, vamos facilitar a nossa vida e utilizarmos o princípio da conservação da energia. Então, o princípio da conservação da energia estabelece que, num sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, sem atrito, tá? O sistema, a gente vai desprezar por enquanto as forças de atrito. Bem, eu vou fixar o meu zero de energia potencial aqui no centro, tá, dessa trajetória. Então aqui vai ser o meu zero de energia potencial gravitacional. Então a energia inicial da partícula é somente energia potencial gravitacional, já que a partícula está em repouso, né? Ela parte do repouso. E essa energia potencial é, portanto, a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura dessa partícula em relação a esse zero de energia potencial. Essa altura aqui nada mais é do que R vezes o cosseno de θ0. Só que é uma energia potencial negativa porque a partícula está abaixo do nível zero de energia potencial. E isso é igual à energia mecânica final, numa posição angular θ, né? Que é, então, a energia cinética, 1/2 vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional, nessa posição, que também é negativa, menos mg vezes essa altura, tá certo? Que é r vezes cosseno do ângulo θ. R cosseno de θ. Muito bem. Nós precisamos lembrar aqui
é a relação entre a velocidade linear dessa partícula e a velocidade angular. Lembrem vocês que a velocidade linear é o produto da distância ao eixo, né? Isto é, o raio da trajetória, que é r, vezes a velocidade angular, pessoal. E a velocidade angular, o ômega, né? É a derivada da posição angular θ com respeito ao tempo t, tá certo? Vamos isolar então esse termo aqui. Então eu vou ficar com o seguinte. Bom, para a gente economizar espaço, eu vou fazer aqui em cima. Então eu vou ficar com 1/2 de mv ao quadrado. Esse termo negativo eu passo para o outro lado, positivo. Então vai ficar mgr, que eu já posso colocar em evidência, tá? Cosseno de θ menos cosseno de θ0. Posso cancelar os m's. Esses m's cancelam. Multiplico por 2, extraio a raiz quadrada, tá certo? E eu lembro já que a velocidade v é r dθ dt. Então aqui eu fico com r ao quadrado dθ dt ao quadrado igual, o 2 eu passei multiplicando, 2gr, que multiplica cosseno de θ menos cosseno de θ0. Esse r ao quadrado eu passo dividindo, portanto, vai ficar um r aqui embaixo, e extraio a raiz quadrada e, portanto, obtenho a expressão da velocidade angular, né, a derivada da posição angular em relação ao tempo t, igual, então, a raiz quadrada 2g sobre r, tá certo? Vezes cosseno de θ menos cosseno de θ0. A rigor aqui é mais ou menos, mas a raiz negativa a gente não considera, tá certo? Somente a raiz positiva. Então eu determinei a expressão para o cálculo da velocidade angular, dθ dt. É claro que nós vamos resolver essa equação, ter que resolver essa equação diferencial, tá certo? Pelo método da separação das variáveis, né? Bom, antes da gente fazer isso, pessoal, antes da gente separar essas variáveis, o que a gente pode fazer? Vamos expressar esse cosseno de θ. A gente faz uma pequena mudança aqui usando a trigonometria, tá? Para facilitar depois a nossa integral. Então, lembrem vocês que cosseno do arco duplo, né, cosseno de 2x, é igual ao cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, tá ok? Lembrem também a identidade fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aqui nós já fizemos em outras aulas, tá certo? Na aula do pêndulo, se eu não me engano. Enfim. E aí, eu posso então dizer que o cosseno cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado, que eu posso escrever como 1 menos seno ao quadrado, menos seno ao quadrado, ou seja, 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, daqui eu extraio o seguinte, cosseno, eu vou dividir tudo por 2, o argumento, então cosseno de 2x é isso, né? Então, quer dizer que o cosseno de x, notem que eu dividi aqui por 2, então eu vou ter que dividir aqui também o x por 2, vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado de x dividido por 2. Tá ok? E agora nós vamos usar essa identidade aqui dentro da raiz, tá certo? Ou seja, nós vamos ficar com o seguinte, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Dθ, dt, dθ, dt, eu vou separar isso aqui em duas raízes. 2g dividido por r, que multiplica a raiz cosseno de θ. Então, eu vou substituir por 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2, tá ok? Menos o cosseno de θ0, que é 1 menos, mas cuidado que tem esse menos aqui, com esse menos aqui fica mais. 2, aliás,
Eu acho que eu perdi alguma coisa aqui. É esse menos esse. Cosseno de θ. Não, está certo, pessoal. É mais mesmo, né, 2 vezes seno ao quadrado de θ0 sobre 2. Tá ok? Bom, esse 1 aqui vai acabar cancelando, tá certo? Então, esse 1 aqui nós eliminamos. Esse 2 aqui eu posso colocar em evidência, tá certo? Que multiplica com esse 2. Então, raiz de 4, que é 2, o 2 sai da raiz. E, portanto, bom, eu vou ter que apagar algumas coisas aqui agora. Eu vou apagar aqui. E também vou apagar aqui. E aí agora nós podemos escrever, então, esta relação da seguinte maneira. dθ dt igual a 2 vezes raiz, né, de g sobre r vezes a raiz quadrada. Aí eu coloquei em evidência já o 2, então vai ficar esse termo positivo, né? Seno ao quadrado de θ0 sobre 2 menos seno ao quadrado de θ sobre 2, tá ok? Muito bem. Agora eu vou separar então as minhas variáveis, tá certo? Eu vou então escrever o seguinte. Eu vou inverter isso aqui, então eu fico com o seguinte, dt é igual. Esse termo aqui vai para baixo, aqui eu inverto, né? E esse 2 também vai para baixo, que eu posso escrever o seguinte, pessoal, dθ sobre 2, né? Esse 2 eu posso passar embaixo do θ, porque não vai fazer diferença. dθ sobre 2 é a mesma coisa que a diferencial de θ, ok? Bom, aqui eu esqueci de colocar a raiz quadrada, né, de r sobre g. E embaixo eu fico com raiz seno ao quadrado de θ0 sobre 2 menos seno ao quadrado de θ sobre 2, tá ok? E agora nós vamos então fazer uma mudança de variável, né? Uma substituição de variável aqui, que é a seguinte, né? Notem o seguinte, eu vou chamar de seno de φ, e nós já fizemos essa substituição, nessa mudança de variável em outras aulas também, tá? Eu vou chamar de seno de φ a razão seno de θ sobre 2 dividido pelo seno de θ0 sobre 2, tá? Isso aqui é corriqueiro na literatura, né? Quando a gente cai numa equação diferencial dessa maneira, então seno de φ é seno de θ, é esse termo dividido por esse, tá? E eu também vou chamar de K, né? Isso aí tem a ver com a teoria das funções elípticas, né? O módulo, tá certo? O K, né? Que nós chamamos seno de θ0 sobre 2. Isso significa, então, que o φ, pessoal, o φ é o arco seno, né? É o arco seno de quem? Aliás, o θ sobre 2, né? Aqui é θ sobre 2. O θ sobre 2 é o arco seno de K, que é esse termo, vezes o seno de φ. Então, a gente pode escrever que θ sobre 2 é o arco seno de K, que é esse termo aqui, vezes o seno de φ, tá? E por que eu preciso escrever assim? Porque nós vamos agora ter que mudar as variáveis aqui, né? Nós vamos precisar do dθ sobre 2, que é a diferencial. Temos que derivar essa expressão, que aqui está. Muito bem, eu não preciso disso aqui mais, tá? Eu posso, então, apagar. E agora, nós podemos escrever, então... Bom, eu preciso calcular o dθ sobre 2, né? Então, se eu sei que θ sobre 2 é aquilo,
a diferencial de θ sobre 2, portanto, vai ser igual à derivada do argumento pela regra da cadeia, que é k cosseno de φ dφ, dividido pela derivada, né, do arco seno, que é raiz quadrada de 1 menos o argumento, que é k ao quadrado seno ao quadrado de φ. Lembrando que o seno de φ é definido como sendo seno de θ sobre 2, dividido pelo seno de θ0 sobre 2, tá ok? E aí, pessoal, então a gente vai poder escrever isso mais facilmente, né? Da seguinte maneira, tá? Então, o meu dt vai ser igual, então, a raiz quadrada de r sobre g. Dθ sobre 2, então eu substituo por esse termo aqui, tá certo? Que é igual, então, a esse termo aqui, tá certo? Que é k vezes cosseno de φ dφ, dividido pela raiz 1 menos k ao quadrado seno ao quadrado de φ, vezes aí essa raiz quadrada, né? Que é o seguinte. Aqui, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso colocar em evidência, tá certo? O seno ao quadrado de θ0 sobre 2, que sai da raiz como seno de θ0 sobre 2, que é o meu k, tá certo? E aqui dentro ficou 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2, dividido pelo seno ao quadrado de θ0 sobre 2, que é o seno ao quadrado de φ. Então, ou seja, aqui eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com, aqui embaixo eu fico com k, então, que saiu da raiz, porque ele é o seno de θ0 sobre 2, e aqui eu fico com 1 menos seno ao quadrado de φ. E 1 menos seno ao quadrado de φ é o cosseno ao quadrado, cuja raiz é o cosseno, que cancela com esse cosseno de cima, tá certo, pessoal? E aí, então, eu não tenho esse termo, o k também é cancelado, e finalmente eu fico com a expressão para dt, que eu já posso tirar a integral. Então, o meu tempo t, ele vai ser igual à raiz quadrada do raio da superfície circular, dividido pela aceleração gravitacional, multiplicado pela integral em θ, ou melhor, em φ, tá certo? Já nós pensamos nos limites de integração, em dφ, dividido pela raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado, 1 menos k ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Tá certo? E nós já vimos essa integral antes, tá? Bom, os limites de integração, ele vai desde 0, que é quando o ângulo θ é igual a 0, tá certo? O θ pode ser igual a 0. Quando a partícula está aqui, né, na posição mais baixa, até quando o ângulo θ é igual a θ0, pessoal. E quando o θ é igual a θ0, né, isso aqui o seno é igual a 1, qual é o ângulo cujo seno é igual a 1? 90 graus. Então, a minha integral, ela vai desde 0 até π sobre 2, em dφ sobre raiz de 1 menos k ao quadrado, seno ao quadrado de φ. E essa integral nós já vimos, nós já estudamos ela diversas vezes. Essa integral apareceu na aula que eu dei sobre o pêndulo, tá? Se você ainda não assistiu a aula do pêndulo, né, por favor assista, é uma aula muito importante. Lá eu discuto bastante detalhes sobre essa integral, que é chamada de integral elíptica, tá? De primeira espécie, né, completa, que vai de 0 até 90 graus. E também na aula sobre um outro exemplo de um oscilador não linear, eu também discuto essas integrais elípticas, pessoal. Então esta é a expressão, tá? Para você calcular o período, ou melhor, o tempo gasto para a partícula percorrer um certo ângulo, tá certo? Lembrando que esse K, né, ele é chamado de módulo e ele é dado pelo seno
do ângulo inicial dividido por 2. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu queira que o ângulo θ0 seja 90 graus, tá? Para o ângulo θ0 ser 90 graus, esse K, ele tem que valer quanto? 1 sobre raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2. Porque quando o K for raiz de 2 sobre 2, qual é o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2, né? Eu concluo que o θ0 sobre 2 vai ser 45 graus, né? Π sobre 4. E aí, então, isso significa que o θ0, né, é igual a π sobre 2. Tá? Então, quando o ângulo θ0 for π sobre 2, quando a partícula for solta a partir daqui, né, você tem, então, o K igual a raiz de 2 sobre 2. E aí, então, essa integral, a integral vai ficar de 0 a π sobre 2 em dφ sobre raiz de 1 menos o K é raiz de 2 sobre 2, então ao quadrado fica 2 sobre 4, que é 1 meio, né? 1 sobre 2 seno ao quadrado de φ. E essa integral, pessoal, eu já ensinei a vocês como calculá-la por métodos numéricos, tá? Eu expliquei para você primeiro um método para calculá-la usando a regra de Simpson, tá certo? A gente fez isso à mão. E depois eu mostrei algoritmos computacionais, tá? Para resolver essa integral elíptica. E aí, essa integral em particular resulta 1,8541. Então, para esse caso específico de K, em que o θ0 é 90 graus, a gente tem o valor dessa integral elíptica, 1,8541. E aí o período, então, né, o tempo, melhor dizendo, para essa partícula, né, o período das oscilações, vai ser dado por 1,8541 vezes a raiz de R sobre G, tá ok? Muito bem, então resolvemos a primeira parte desse problema, tá? Em que nós não consideramos o atrito. Agora, pessoal, nós vamos considerar a força de atrito, e com a força de atrito vocês vão ver que as equações vão ficar bem mais complicadas, tá ok? Muito bem, eu vou então agora considerar a força de atrito. Eu vou apagar então isso aqui, tudo que nós fizemos. E agora vamos introduzir a força de atrito, tá certo? Então agora com atrito. Bom, com atrito é óbvio que as equações não vão ter soluções analíticas, tá? A gente teremos que resolvê-las numericamente, embora não o faremos aqui nesse vídeo. Então, só vamos... Aqui, pessoal, para considerar as forças de atrito, eu vou considerar o tratamento usando as leis de Newton. Né? Para calcular o período, você viu que eu usei conservação de energia. Aqui eu vou, então, usar o tratamento das leis de Newton. Precisamos esboçar as forças que atuam sobre a partícula num dado momento. Então, aqui a gente tem a força normal, né? A reação normal de apoio, a força peso na vertical, deixa eu desenhar aqui a direção tangente, e temos agora a força de atrito. Bom, se a partícula está rolando, né, subindo a superfície, a força de atrito vai ser, então, contrária, ela apontará, né, nesse sentido. FR, força de resistência, tá ok? Muito bem, este ângulo aqui, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também é θ. E aí o peso, nós temos duas componentes, temos a componente normal do peso, mg cosseno θ, e aqui temos a componente tangencial do peso, mg seno θ, tá ok? Bem, vamos então escrever as equações de Newton, né,
para esse problema, somatório de todas as forças igual massa vezes aceleração. Aqui a gente tem duas direções, a direção normal e a direção tangencial. Na direção normal eu tenho força normal menos mg cosseno θ igual massa vezes aceleração normal ou aceleração centrípeta. E na direção tangencial, a aceleração tangencial está nessa direção. Então notem que tanto a força de atrito quanto a componente tangencial do peso são negativas. Então nós temos menos mg seno θ menos a força de atrito, que é o coeficiente de atrito, nesse caso cinético, porque a partícula está em movimento, vezes a força normal, igual massa vezes aceleração tangencial, tá certo? Muito bem. Eu já vou pegar essa equação aqui da direção tangencial, vou dividir tudo por m. Notem que a normal aqui é m vezes a aceleração normal mais mg cosseno θ. Então aquela equação vai ficar o seguinte, pessoal. Menos, já dividi tudo por m, né? G seno θ menos o coeficiente de atrito vezes a força normal, que é m vezes a aceleração normal. Lembrem que a aceleração normal é velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, tá certo? Aí esse termo aqui passou positivo, mas com esse menos fica negativo. Então menos mi vezes g cosseno θ, tá certo? Lembrem que o m eu cancelei. E isso é igual à aceleração tangencial, que é a derivada da velocidade, né, do vetor velocidade, que é tangente à trajetória em relação ao tempo t, tá ok? Deixe só eu conferir se está tudo certinho, ok. Muito bem, pessoal, e agora nós vamos fazer aquela mudança de variável que nós fizemos para o problema do movimento da esfera na cúpula semicircular, aquela mesma mudança de variável em que nós vamos chamar de v ao quadrado sobre rg, vamos chamar de x, tá? E aí vocês vão ver que a equação diferencial vai ser bastante mais, vai ser mais simples, tá ok? Bastante simples. Então eu vou fazer uma mudança de variável aqui agora. Eu vou chamar v ao quadrado sobre rg, né, de x, tá ok? Então, o que acontece? Eu vou derivar x com respeito a θ, tá certo? Bem, na verdade nós precisamos aqui da derivada da velocidade com respeito ao tempo, né? Que é a aceleração tangencial, dv dt. A gente pode usar a regra da cadeia aqui, dv dθ, dθ dt, tá? Lembrem que dθ dt é ômega, que é a velocidade angular, tá? Que é velocidade linear dividido pelo raio da trajetória. Então isso aqui é 1 sobre r vezes dv dθ vezes v, tá certo, pessoal? Mas notem que aqui eu tenho v ao quadrado, eu quero introduzir o x aqui. Como que eu faço isso? Então eu preciso escrever isso como a derivada de v ao quadrado. Para isso é muito simples, introduzo v ao quadrado dentro, só que daí eu tenho que dividir por 2. Por quê? Porque a diferencial de v2 dθ é 2v dv. Né? Como ficou um 2 em cima, tem que colocar um 2 embaixo para cancelar esse 2. Tá? E essa expressão, então, que eu vou utilizar, tá ok? Bem, notem o seguinte. Eu preciso, então, expressar dv2 dθ com relação a x. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou derivar x com respeito ao tempo, tá certo, pessoal? dx dt, que pela regra da cadeia é dx dθ, dθ dt. E dθ dt é ômega, né, que é v sobre r, tá certo? Então aqui eu fico com dx dθ vezes v sobre r, tá certo?
E não, na verdade não é isso que eu quero fazer ainda. Na verdade, o que eu preciso fazer é calcular a derivada de x com respeito a θ. Tá? Perdão, não é a derivada de x com respeito ao tempo. Aqui, na verdade, é dx dθ, tá? dx dθ. Então, eu derivo isso aqui vai ficar 2v, né, sobre r vezes g, dv dθ. Tá certo, pessoal? Só que aqui eu tenho dv2 dθ. Como que eu introduzo, né, esse dv2 aqui? Simples. 2v dv nada mais é do que a derivada de v2 com respeito a θ. Então, notem que esse termo é justamente 1 sobre rg, né, dv2 dθ. Agora sim. Agora eu posso, então, substituir o meu dv dt aqui em termos de dx dθ, tá? Então, quem que é dv2 dθ, pessoal? Sobre r, né? Aliás, dv2 dθ 1 sobre r, né? dv2 dθ 1 sobre r, tá? Isso aqui, então, é igual a dx dθ, tá? dx dθ vezes g. E tem o 2 aqui embaixo, né? Ou seja, essa minha equação diferencial, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Menos g seno θ menos mi vezes v ao quadrado, pessoal, v ao quadrado sobre r. O que é v ao quadrado sobre r, né? É g vezes x. Eu já posso trocar aqui g vezes x. Menos mi vezes g cosseno θ, e isso é igual a dv dt, tá? E o dv dt, o dv dt, ele vai ser, então, né, esse g, né? G sobre 2, tá certo? Porque aqui eu tenho que dividir por 2. Então, dv2 dθ, 1 sobre r, é g dx dθ. Só que o dv dt tem um 2 embaixo. Então, eu fico com g sobre 2 dx dθ. Tá certo? Agora sim, né? Posso cancelar os g's em todos os termos. Coloco o mi em evidência, tá bom? E aí, portanto, a minha equação diferencial, ela vai ser escrita de uma forma bastante bonitinha, que é, então, dx dθ, tá? O 2 eu passo multiplicando. Esse termo aqui, ó, eu passo somando, né? Mais 2mi vezes x, mais 2mi vezes x, e isso é igual a menos 2, que eu posso colocar em evidência, que multiplica seno θ mais mi vezes cosseno θ, tá? Então, eu fico com seno θ mais mi vezes cosseno de θ. E aí, portanto, pessoal, está a minha equação diferencial, tá? Que vai dar conta, né, de explicar o movimento dessa partícula com atrito, tá? E essa equação diferencial é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Só que ela é não homogênea. Então, a gente sabe que a solução de uma equação diferencial é a solução da equação homogênea mais da solução particular. Como nós já fizemos isso nas 2, 3 aulas, né? Resolvemos, inclusive na aula passada, se você ainda não assistiu o vídeo da aula passada, assista, movimento sobre uma cúpula semicircular, né? Convexa, tá? Eu resolvo uma equação diferencial desse tipo. Como nós já fizemos isso, pessoal, eu não vou, para deixar o vídeo tão longo, eu já vou aqui deixar a resposta para vocês, tá? Dessa equação diferencial.
Para resolver essa equação diferencial homogênea, ela é bastante simples, tá bom? Muito tranquilo de fazer. Para achar a solução particular, é muito simples também, porque vejam que uma solução particular desta equação diferencial é uma combinação linear de senos e de cossenos. Então, é um A seno θ mais um B cosseno θ. E aí você introduz isso na equação e acha os valores de A e B. O seu A vai ser, eu só vou passar aqui os valores de A e B para vocês, menos 6 vezes μ sobre 1 mais 4 μ ao quadrado. E a constante B, 2 menos 4 μ ao quadrado sobre 1 mais 4 μ ao quadrado. Um trabalho algébrico, tá certo? E aí você, então, pode escrever a solução geral desta equação diferencial, no primeiro momento em termos de x, mas aí você volta para a mudança de variáveis originais, né, que o x é v ao quadrado sobre rg, e isso vai ser, então, a solução da equação homogênea, que é uma constante vezes a exponencial de menos 2μ vezes θ, e mais aqui a solução particular, tá? Como os denominadores são iguais, eu vou deixar tudo sobre o mesmo denominador, e aqui eu tenho o A, que é menos 6μ seno θ, mais o B, que é 2 menos 4μ ao quadrado, vezes o cosseno de θ. Para você determinar o valor dessa constante, tá certo? Você vai utilizar a condição inicial desse problema, que é aquela quando θ igual a θ0, v é igual à velocidade inicial, que a gente vai supor que é zero, tá bom, pessoal? Velocidade inicial nula. Então aí você substitui v por zero aqui e θ por θ0, você vai conseguir encontrar o valor dessa constante, tá? E aí, jogando novamente, né, na solução, você finalmente pode escrever a solução final dessa equação, que eu também já vou colocar aqui para vocês, que é v ao quadrado sobre rg igual a menos, agora eu tenho menos 6μ seno de θ0, tá certo? Mais esse termo, que é 2 menos 4μ ao quadrado cosseno de θ0, dividido por 1 mais 4μ ao quadrado, tudo isso vezes a exponencial de menos 2μ, θ menos θ0, né? E aí mais esse termo aqui, que veio da solução particular, 1 mais 4μ ao quadrado sobre, aliás, menos 6μ, né, seno de θ mais 2 menos 4μ ao quadrado cosseno de θ. Olha, vocês estão notando que não é uma solução a mais trivial possível, tá certo? Então você tem que substituir os valores, né, de θ, θ0, μ e o r e o g, e achar e encontrar a velocidade v para qualquer ângulo θ, tá? É uma expressão que não é trivial, mas a solução está aí, tá ok, pessoal? Digamos agora que você queira calcular o trabalho realizado pela força dissipativa, pela força de atrito, tá? Como você calcularia esse trabalho? Esse trabalho, né, da força de atrito, pelo teorema do trabalho e energia, né, o trabalho das forças dissipativas é igual à variação da energia mecânica do sistema, que é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial, tá ok? Então você teria que fazer a diferença entre a energia mecânica final do sistema, que é a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional, né? Na verdade, a energia potencial gravitacional é negativa, menos mg cosseno θ, menos energia mecânica inicial, que é a energia potencial gravitacional, né? Menos mgr
cosseno de θ0. E aí, pessoal, quem que seria esse v ao quadrado? Esse v ao quadrado é justamente esse termo aqui. Todo esse termo multiplicado por r vezes g, tá? Então, numericamente ficaria muito simples, né, de fazer esse cálculo, tá? Não é tão complicado assim como parece, num primeiro momento, tá? E aí você consegue determinar o trabalho realizado, então, pela força de atrito. E para nós finalizarmos, vamos encontrar a equação de movimento, tá? Para essa partícula, agora com o atrito, e vamos fazer uma aproximação para encontrarmos o período das oscilações para pequenas oscilações, tá certo? Eu vou apagar isso aqui então. Isso aqui eu posso apagar. E olha o seguinte, né? O que a gente vai fazer? Bem, eu vou partir da relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, então que é v igual a r, dθ dt, tá certo? E aí eu vou derivar, portanto, a expressão da velocidade com respeito ao tempo, dv dθ, nada mais é do que r d2θ dt2, tá ok, pessoal? Então, dv dt é r d2θ dt2. Ora, mas quem que é o meu dv dt, né? Infelizmente, eu já apaguei aqui a expressão do dv dt. O dv dt, ele vem dessa expressão aqui, né? Então, vamos refazer rapidamente. dv dt é a aceleração tangencial, certo? Que é igual, então, a menos de m, né? É menos g seno θ, tá? Menos mi vezes g cosseno θ, menos mi vezes v ao quadrado sobre r, tá certo? Então, vamos só escrever aqui essa expressão. Essa aqui eu não vou apagar. Então, a gente tem o seguinte, notem o seguinte, eu vou escrever o seguinte, d2θ, então, d2θ dt2, que é esse termo aqui, já vou cancelar os r's, tá certo, pessoal? Eu divido por r, né? Então, ficou como menos g, né? Notem que tanto esse termo quanto esse termo aqui tem g, então posso colocar em evidência, né, esse menos g. O sobre r já passei dividindo. Seno θ mais mi cosseno θ, tá? Que é esse termo aqui, né? Aliás, não, tá certo. Mais mi vezes cosseno θ, que veio da normal, né? E aí, menos esse coeficiente de atrito mi vezes a velocidade ao quadrado, tá certo? Sobre r, né? Mais v é r dθ dt, então r ao quadrado, ficou, cancelou o r, então mi dθ dt ao quadrado, tá certo? Se você perdeu algum passo, volte o vídeo e tente fazer aí, tá? Menos mi dθ dt ao quadrado. Bom, esta aqui seria a equação diferencial de movimento para você, né, resolver. Uma equação diferencial complicadíssima. De segunda ordem, não linear, tá certo? Altamente não linear, só pelos métodos numéricos. Vamos fazer uma simplificação. Vamos supor que não tem atrito. Coeficiente de atrito igual a 0. A equação vai se simplificar bastante. Se não tem atrito, eu tenho d2θ dt2 mais, né, g sobre r vezes seno de θ igual a 0, pessoal. Equação diferencial do oscilador harmônico simples, né? Eu tenho oscilações harmônicas, equação do pêndulo, né? Para pequenas oscilações, o seno de θ é aproximadamente igual a θ, eu tenho oscilações harmônicas, portanto, tá?
Então, para pequenas oscilações, a gente pode supor que o seno de θ é aproximadamente igual a θ, e aí eu tenho a equação diferencial do MHS, né, do oscilador harmônico simples, aí sim, com o período dado por 2π vezes a raiz de R sobre G. Tá ok, pessoal? Então, esta seria o período das oscilações para pequenas oscilações dessa partícula nessa superfície circular côncava, tá certo? Bem, espero que vocês tenham acompanhado e tenham gostado do vídeo. É um vídeo destinado a alunos de graduação, né, em física, engenharia, matemática e áreas afins, tá? E vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado!